Então, muito bom dia. Peço desculpa do ligeiro atraso, mas as atividades são muitas e, portanto, a reunião demorou mais do que as 2 horas previstas. Eu tenho a tarefa mais fácil nesta conferência de imprensa, que é agradecer a presença de todos e passar a palavra ao Sr. Presidente da Estrutura de Missão para a comemoração do 5º centenário da viagem de circunnavegação, para fazer uma pequena síntese, que aliás julgo será também por via audiovisual, das atividades realizadas até agora e fazer uma projeção das iniciativas dos meses mais próximos relacionados com esta comemoração. Dr. José Manuel Marques, está aqui à minha. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. É um grande prazer ter esta oportunidade de darmos conta, depois desta reunião da Comissão Nacional, daquilo que se tem vindo a desenvolver e qual a estratégia, portanto, uma retrospectiva daquilo que foi feito, daquilo que é expectável fazer até ao final do ano e as perspectivas, sobretudo, para 2021 e 2022. Eu, se me permitem, passaria um breve vídeo, portanto, que estamos aqui a fazer uma retrospectiva, sobretudo aquilo que foi um ano de comemorações de 20 de setembro de 2019 até 21 de setembro de 2020, porque, como sabem, incitamos, digamos assim, umas comemorações robustas, apesar de termos muitas iniciativas anteriores, das quais saliento a Global Exploration Summit, entre muitas outras, mas, de facto, era muito importante nós fazermos um ano depois este ponto de situação, especialmente neste marco dos 500 anos da descoberta do Estreito por Fernão Magalhães a liderar a frota às Molucas. Agradecia a passagem do vídeo. Portanto, como vimos aqui já com alguma abordagem de algumas das iniciativas para 2021. Eu gostaria, nesta apresentação, naturalmente, que tem por objetivo dar a conhecer o programa que estamos a desenvolver em parceria com todas as áreas governativas que compõem a estrutura de missão, com todos, digamos, as instituições públicas e privadas, sobretudo as instituições de ensino superior, as academias, sociedades científicas, e toda a rede de parceiros, quer no plano nacional, quer no plano internacional, dos quais destaco a rede de cidades magalhânicas, a rede de universidades magalhânicas e toda a ação também desenvolvida numa interação muito próxima com a rede de postos diplomáticos, na nossa rede diplomática de todos os países que compõem não só a rede associada à rota, a rede de países associada à rota, mas também muitas outras organizações, portanto, nos vários quadrantes, digamos, geográficos, desde a América, a Europa e a Ásia. Passaria a salientar alguns dos projetos que a destacar, portanto, neste ano de comemorações, evidentemente associados ao grande momento de celebração do arranque da expedição,
Magalhães-Elcano, onde aqui houve um conjunto de iniciativas que foram o Fórum 500 anos, a emissão especial da RTP. A RTP aqui é um parceiro direto, porque está envolvido, portanto, na comissão e, portanto, em toda a estrutura. Magalhães Mais, no Centro de Ciência Viva, um programa, portanto, dirigido sobretudo ao público infantil-juvenil. Como sabem, ontem também tivemos uma iniciativa muito importante deste âmbito, porque naturalmente há aqui um enfoque muito importante, sobretudo o público dirigido às escolas, às crianças, aos jovens, a quem queremos naturalmente passar este testemunho, passar este legado daquilo que representou e daquilo que é a inspiração de Magalhães, sobretudo na valorização do conhecimento, da ciência e até, digamos, sobretudo nas dimensões de cidadania também à escala global. Ações associadas à rede de universidades magalhânicas, aqui com um papel muito importante em todo o processo. É uma leitura plural da história, um envolvimento plural da história de 22 universidades, sobretudo 12 universidades que estão muito empenhadas, mas num grupo muito mais alargado de universidades, como disse, de 22, com projetos muito associados e muito articulados com a estrutura de missão. Celebrações a norte do país, sobretudo articuladas com os municípios e com as universidades e com muitos outros parceiros, portanto, regionais e locais. E há aqui um aspecto muito importante que tem a ver com as produções editoriais positivas, audiovisuais e outras. Também de forma muito breve, salientar que, como sabem, em janeiro nós incitamos a circunnavegação, aquilo que eu designo, a circunnavegação das comemorações, em que o projeto bandeira era a viagem do navio Escola Sagres e portanto, e o seu envolvimento em todas as suas escalas, numa interação muito próxima com toda a rede de parceiros, onde tínhamos um conjunto de iniciativas, as quais também estavam associadas à rede de cidades e à rede de universidades. Como sabem, houve a suspensão desta viagem, portanto, e isso, de alguma maneira, comprometeu todo o conjunto de iniciativas que estavam previstas, mas estamos, de alguma maneira, também num processo de reprogramação, junto com essas instituições e junto com todos os nossos parceiros associados a estas comemorações em todos esses territórios, a fazer, portanto, esse ajustamento e essa adequação. 500 anos da descoberta do Estreito é precisamente a iniciativa em que estamos, da parte de ontem, como disse, no Centro de Ciência Viva, no modelo, digamos, de natureza televisiva, houve toda uma edição especial em webinar, do qual também foi acompanhado por escolas da Argentina e do Chile, portanto, num contexto também associado à rede de escolas magalhânicas, que é um projeto que está envolvido naturalmente do Ministério da Educação e que tem uma dinâmica muito forte, quer no plano nacional, quer no plano internacional. Temos um conjunto, também desenvolvendo um conjunto de ações de sensibilização ambiental e literacia do mar, iniciativas, portanto, de âmbito internacional, e aqui destaco uma iniciativa que logo também terá lugar, que tem a ver com a Fundação de Ciência e Tecnologia, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, que é o concurso, a apresentação dos projetos vencedores do concurso associado às comemorações, Magalhães, Circunnavegação, portanto, que houve um concurso em que houve 8 projetos vencedores, com uma bolsa de cerca de 300 mil euros, e que naturalmente são projetos de inovação, desenvolvimento e tecnologia. Precisamente inspirados neste legado de Magalhães, que é aquilo que nós pretendemos fomentar e desenvolver, e digamos, a natureza destes projetos são muito importantes. Gostaria, sobretudo, de aqui destacar, no contexto das iniciativas desenvolvidas, é que, apesar de todos os condicionalismos, todas as limitações em que nos vimos envolvidos, a verdade é que conseguimos reajustar-nos, adaptar-nos e provavelmente terão acesso a um documento onde poderão acompanhar e tomar conhecimento de mais de 200 iniciativas, de mais de 200 ações que tiveram lugar durante este ano. E isto sem contar as centenas, eu diria quase centenas de iniciativas, mas umas largas dezenas de iniciativas levadas a efeito, nomeadamente pela rede de escolas, quer no contexto nacional, quer no contexto internacional, em atitudes colaborativas. E aqui sublinhava, por exemplo, o intercâmbio que houve entre uma escola argentina e as escolas portuguesas, em que tivemos a ocasião de ter entre nós uma escola de Porto de Santa Cruz, precisamente com o nome também emblemático, Escola de Nações Unidas.
No contexto da reprogramação, pois a ideia é recuperarmos a dinâmica das diferentes iniciativas, retomar os eventos, entretanto, cancelados, organizar e desenvolver as ações já no próximo ano, que são extremamente importantes, nomeadamente a exposição do Museu Soares Reis, a Global Exploration Summit, que vai ser uma das grandes cimeiras de exploração e ciência, a valorização naturalmente da rota, e aqui gostaria de dar nota do seguinte. Do ponto de vista destas iniciativas próximas, há algumas edições que eu considero relevantes. A edição crítica do Diário de António Pigafetta, como sabem, foi o grande cronista a bordo. A verdade é que não temos uma edição cuidada, uma edição que de alguma maneira seja objeto e represente, do ponto de vista da análise científica, esta análise e esta tradução em português do Diário de António Pigafetta. Portanto, é uma edição em que iremos apostar. Uma outra edição muito importante tem a ver com o curso online, um curso MOOC online, com apoio da Fundação também para a Ciência e Tecnologia, mas que envolve aqui a participação da Rede de Universidades Magalhânicas. É um curso que vai estar online, numa difusão global, e que tem precisamente esta perspectiva global, não só na visão da história, portanto, da visão do passado, mas sobretudo o que é que ela representa e as suas consequências 500 anos depois. No contexto da sustentabilidade do planeta, no contexto dos grandes desafios que se colocam à investigação, à inovação, ao desenvolvimento, à ciência, às novas fronteiras do conhecimento. Gostaria também de dar nota de um estudo que vai ser apresentado já nos próximos dias, uma edição académica também muito especializada e coordenada pelo professor Henrique Leitão, e precisamente neste marco da travessia do Descoberta e da travessia do Estreito de Magalhães. É uma edição que se designa Atravessando as Portas do Pacífico, que é nada mais, nada menos um estudo dos roteiros e dos relatos da travessia desde o tempo de Magalhães, a travessia do Estreito, desde o tempo de Magalhães até ao século XVII. Depois há também um conjunto de outras edições, dirigidas nomeadamente ao público infantil ou juvenil. O caso da edição que ontem foi apresentada no Centro de Ciência Viva, por uma parceria Estrutura-Missão e Centro de Ciência Viva, a viagem mais longa. Portanto, trata-se de uma edição em banda desenhada. Outro aspecto muito importante que iremos ter é o lançamento, digamos, neste ano escolar, neste ano letivo, da segunda edição do Prémio Mário Ruivo, Gerações Oceânicas, muito associada à Escola Azul. O Congresso Internacional organizado pela Cátedra Fernão Magalhães na escola, ou melhor, na Universidade de Praia Ancha, no Chile, e também uma exposição polinucleada que se irá implementar já ainda este ano, já nos próximos meses, que é do local ao global, que envolve uma rede de municípios digamos, numa estratégia e numa concepção expositiva que tem, digamos, a curadoria coordenada pela Direção Regional de Cultura do Norte do Ministério da Cultura. Neste contexto expositivo, naturalmente assinalar aquilo que, de alguma maneira, é a colaboração e a interação que existe muito próxima e digamos, muito empenhada de todas as áreas governativas, de todas as instituições parceiras em todo este projeto, porque ele é nada mais, nada menos que uma construção coletiva. Tal qual como há 500 anos, só foi possível esta viagem através de uma construção coletiva de conhecimento, de um empenho, de uma dedicação. E aqui, naturalmente, tenho que agradecer a todos aqueles que estão envolvidos, quer no contexto nacional, quer no contexto internacional, nestas comemorações. Portanto, trata-se, no fundo, de um projeto transversal e, sobretudo, de umas comemorações à escala global, efetivamente marcando um feito transversal, digamos, de grande referência universal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Estrutura de Missão. Passo agora a palavra ao responsável no Governo pelas comemorações, o Sr. Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos. Obrigado. Obrigado, Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, Sr. Comissário José Manuel Marques. Como
hoje, o Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros referiu na reunião que acabámos de ter com a Comissão das Comemorações, este, felizmente, é um projeto que comemora uma visão e um percurso e uma exploração que demorou 3 anos. Está focado na partida, não está focado no evento único e fantástico que hoje se assinala, que é a passagem do Estreito das 11.000 Virgens, como o Fernando Magalhães lhe chamou, que hoje é o Estreito de Magalhães. Não está focado na chegada. Está, de facto, focado num percurso de exploração que, quer queiramos, quer não, era orientado e era inspirado pelo comércio das especiarias e que permitiu, de facto, não só provar que todos os oceanos estão unidos, que é possível circunnavegar a Terra e também começou aí a globalização. E o facto de este percurso, estas comemorações serem previamente planificadas para durar 3 anos, está-nos a dar, de facto, a oportunidade de adaptar as comemorações às circunstâncias deste impacto inesperado, que é o do Covid-19, que é ao contrário da pandemia, que ao contrário das comemorações de viagem de Magalhães, deu a volta ao mundo em muito pouco tempo. Mas é algo que vamos vencer, como aliás Magalhães venceu os desafios que teve que enfrentar. E como aconteceu com Magalhães, que também teve que parar aqui e ali, encontrar muitas vezes refúgio antes de largar vela para continuar a viagem, isto também tem sido feito. Mas uma coisa que quero realçar, e que teve hoje bem patente na reunião da Comissão, que acho que é a 3ª reunião da Comissão que hoje tivemos, é que nenhum dos barcos abandonou a frota. E o programa está a realizar-se como fica demonstrado pela apresentação e pela descrição que o Dr. José Manuel Marques fez. Está rico, está a envolver a sociedade, está a envolver a cooperação internacional, não só entre os 3 principais países que estiveram envolvidos nesta grande viagem, Portugal, através de Fernando Magalhães, a Espanha com Elcano, que terminou a viagem, e a Itália com o cronista Piafetta, que nos fez um relato fabuloso desta grande aventura. O Ministério do Mar continua empenhado, e gostava de fazer aqui também uma referência muito especial ao Ministério da Defesa e à colaboração e à viagem que foi iniciada pelas Sagres, que infelizmente teve que ser interrompida devido ao Covid, mas que esperamos vir a relançar. Restam ainda 2 anos para comemorações. Eu não vou falar dos eventos em que o Ministério do Mar está mais focado, uma vez que eles já foram referidos pelo Dr. José Manuel Marques, e é isto para dizer. Obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Ministro. Estamos agora disponíveis para as questões que entendam colocar. RTP? Catarina Cadaveses, sou da RTP. Gostaria de perguntar sobre a viagem do navio Escola Sagres, se há alguma perspectiva, então, já disse que haverá essa possibilidade, não é, da viagem ser retomada, se há alguma informação em concreto relativamente a isso. Muito obrigado pela questão. A viagem do navio Escola Sagres iniciou-se no princípio de janeiro deste ano, foi interrompida por razões sanitárias e será retomada logo que a evolução da pandemia o permita.
Continua a ser a nossa intenção recriar a viagem de circunnavegação. Estamos, aliás, articulados com o Governo de Espanha, que também tem o compromisso de recriar a viagem de circunnavegação com o seu próprio navio-escola. O nosso plano é utilizar também a viagem da Sagres como uma forma de, em cada porto a que acosta, haver atividades culturais e comemorativas da viagem de circunnavegação, e foi o facto de isso se ter tornado impossível que ditou a suspensão da viagem, mas ela será retomada logo que a situação epidemiológica o permita. Se, aliás, já tiveram a oportunidade de ler a proposta de lei do Orçamento de Estado para 2021, verão que está lá prevista a verba financeira necessária para essa retoma. Veremos, isso será o Ministério da Defesa Nacional e a Marinha Portuguesa que terão que verificar. Agora, a Sagres fez já uma parte muito importante da viagem. Nós temos que ver também como é que se recalendarizam iniciativas às quais a viagem de circunnavegação estava também associada, a mais importante das quais eram os Jogos Olímpicos de Tóquio. Portanto, temos que ver, como todos sabemos, neste momento a situação epidemiológica em Portugal, na Europa e um pouco por todo o mundo é bastante difícil e, portanto, nós temos que ver em que condições é que podemos retomar essa dimensão muito importante da nossa comemoração. Susana Salvador, do Diário de Notícias, mas não é um pouco triste neste momento termos as comemorações no Estreito de Magalhães com o navio Elcano e não com o navio Sagres? Não teria sido possível termos enviado o navio também para estes festejos lá? Mais uma vez, não nos pareceu, porque a viagem de circunnavegação da Sagres foi pensada e realizada desde o início com este duplo objetivo: recriar a viagem, mas recriar a viagem tornando a travessia que a Sagres faz uma ocasião para desenvolver atividades culturais, diplomáticas, científicas, académicas, educativas, em torno da viagem de Magalhães e daquilo que ela representou. Portanto, ter um navio ao largo sem poder aportar não nos pareceu ser uma condição bastante. Queria chamar a atenção, se me permitem, e repisando palavras já ditas quer pelo Presidente da Estrutura de Missão, quer pelo Sr. Ministro Mara, que as comemorações em curso de Magalhães estão todas a prosseguir em todos os eixos que organizam as comemorações. Queria chamar a atenção, se me permitem, dos jornalistas e jornalistas aqui presentes, para o facto de hoje à tarde serem apresentados os 8 projetos que foram financiados ao abrigo do concurso aberto na Fundação Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em torno dos temas abertos pela viagem de Fernão Magalhães. São projetos da Universidade dos Açores, da Universidade do Porto, da Universidade de Aveiro, da Universidade do Minho e do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A valia dos projetos apresentados foi de tal forma que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior teve que reforçar a verba para o financiamento, e a verba para financiamento, portanto, o financiamento aqui em causa é de 2,3 milhões de euros. Ainda no domínio da investigação, queria chamar a atenção de novo para a importância da próxima edição crítica do roteiro do relato de António Pigafetta. Nós temos disponíveis traduções em Portugal, mas faltava um estudo com o aparato analítico e crítico que o relato merece.
Também o livro da autoria do professor Henrique Leitão, que será lançado brevemente, sobre a aventura que foi o domínio da navegação do Estreito. Demorou um século, entre 1520 e 1620, demorou um século o tempo que foi necessário aos navegadores de diferentes países para poderem aprender a navegar com segurança e com rapidez através do Estreito de Magalhães, que são cerca de 500 km de extensão, e, portanto, nós teremos brevemente disponível o estudo desse primeiro século de domínio da travessia entre o Atlântico Sul e o Pacífico, descoberta por Magalhães. Queria também chamar a atenção para um elemento muito importante, que é a divulgação junto, designadamente, das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Ainda ontem foi lançado o livro de banda desenhada em colaboração da estrutura de missão com o Centro de Ciência Viva e da autoria de dois importantes autores portugueses de banda desenhada, João Ramalho Santos e Miguel Jorge, A Viagem Mais Longa. Queria, no domínio expositivo, que é o outro eixo muito importante, dizer que a grande exposição sobre Fernão Magalhães, da responsabilidade portuguesa, organizada pelo Ministério da Cultura, abrirá em maio próximo no Museu Nacional Soares Reis e que servirá depois para organizar a componente portuguesa da exposição itinerante que Portugal e Espanha decidiram fazer e que percorrerá várias cidades de Portugal e de Espanha ao longo de 2021 e 2022. Entretanto, como o Presidente da Estrutura de Missão já disse, será aberta uma exposição itinerante em várias cidades do norte de Portugal, Póvoa de Varzim, Vila de Conde, Sabrosa e Vila Nova de Gaia, se não me falha a memória, organizado pelas respectivas câmaras municipais e pela Delegação Regional do Norte do Ministério da Cultura. O Ministério do Mar lançará a segunda edição do Prémio Mário Ruivo e teremos o prazer de ter várias atividades em países membros da Rota de Magalhães, organizados por instituições locais com a nossa colaboração ou através da nossa própria rede de ensino português no estrangeiro. Merece destaque, já em novembro, o grande congresso internacional que no Chile será organizado pela Cátedra Fernão Magalhães e, por último, mas não menos importante, faria um bocadinho de publicidade bem merecida à Rádio e Televisão Portuguesa, que exibirá no próximo dia 2 de novembro um documentário sobre a viagem, objeto de coprodução entre a televisão pública portuguesa e a televisão pública espanhola, assim apresentando um novo resultado do programa de comemorações conjuntas Portugal e Espanha da viagem em circunnavegação, que, como toda a gente sabe, foi iniciada por um português, Fernão Magalhães, e concluída por um espanhol, Sebastián Elcano. Digo isto para mostrar que as comemorações estão a decorrer em todos os eixos. Nas Filipinas, em abril, para assinalar os 500 anos da morte de Fernão Magalhães. Sr. Presidente da Estrutura de Missão. Nós temos, digamos, uma relação muito próxima aqui em termos de interação com a Embaixada das Filipinas em Portugal. Como sabem, o que estava agendado eram precisamente um conjunto de iniciativas por ocasião da passagem e, portanto, da estada do navio Escola Sagres em Cebu. Dada esta impossibilidade, nós estamos precisamente a tentar reajustar e adaptar o que é possível, digamos, em termos de trabalho conjunto e vermos de que forma podemos também, em parceria, desenvolver esta cooperação. Dar nota que, mesmo do ponto de vista simbólico, existem iniciativas que estão a correr e, portanto, sobretudo muito associadas associadas ao plano educativo, a projetos vocacionados naturalmente para jovens,
Por exemplo, ainda há relativamente pouco tempo, um artista filipino esteve em escolas portuguesas iniciando um processo de tecelagem com a participação dessas mesmas crianças e agora essa tecelagem, digamos, esse projeto artístico agora segue por outras escolas e vai dar uma tapeçaria global, digamos assim. Ou seja, há projetos simbólicos que são relativamente simples, mas têm um significado muito profundo neste contexto de uma estratégia colaborativa, de uma estratégia conjunta e, no fundo, de um legado que nos une, que nos identifica neste contexto celebrativo a todos, digamos, numa nova estratégia e novo suporte de colaboração à escala mesmo internacional. RTP? Queria saber em que ponto é que está a candidatura a património da Unesco da viagem de circunnavegação. Sim, também respondo a essa pergunta, visto que esse é um dos elementos do programa conjunto Portugal-Espanha. Os dois governos, portanto, através de uma carta subscrita por mim, na qualidade de Ministro dos Estrangeiros de Portugal, e pela Vice-Presidente Primeira do Governo Espanhol, Carmen Calvo, na qualidade responsável em Espanha pelas comemorações, nós dirigimos uma carta à rede de universidades magalhânicas, que é constituída por diferentes universidades, incluindo 4 ou 5 universidades portuguesas, associadas por motivo justamente da viagem em circunnavegação. Dirigimos uma carta pedindo o parecer técnico da RUMA sobre 2 questões. Em primeiro lugar, a que categoria dos bens de património mundial da humanidade deveríamos dirigir a candidatura que queremos apresentar, Portugal e Espanha. E, em segundo lugar, quais os fundamentos e os alicerces dessa candidatura. Nós sabemos que a rede de universidades magalhânicas está a concluir a resposta a essa carta e, portanto, a resposta mais simples à sua pergunta é: o processo de candidatura está em curso nesta fase, na fase em que nós preparamos a apresentação à Unesco da respectiva candidatura, que, insisto, será apresentada conjuntamente por Portugal e Espanha. O Sr. Ministro Mar quer encerrar a conferência? Não? Muito obrigado. Muito boa tarde. Julgo que tem o material que descreve todas as atividades. Muito obrigado.